Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um encontro aqui, uma alegria muito grande poder conversar com vocês. E hoje eu quero trazer um assunto muitíssimo importante. Eu quero mostrar para vocês nessa aula, nesse vídeo aqui, que o Brasil vai desempenhar um papel muito importante na definição do que vai acontecer em novembro lá nos Estados Unidos, ok? O que está acontecendo aqui vai ter uma participação importante na definição de quem vai estar no poder nos Estados Unidos a partir do ano que vem. Vou explicar tudo em detalhes para vocês. Antes disso, gostaria apenas de te convidar para você se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. Se você já é inscrito, verifique se a sua inscrição está ativa. E se você gosta do nosso conteúdo, é muito importante você dar o like. Quando você dá o like, a plataforma entende que você está gostando do conteúdo e continua recomendando para você. E também clicar, obviamente, no sininho das notificações, porque quando você clica no sininho, você continua recebendo as novidades aqui no nosso canal. Perfeito? Queridos, vejam só a importância do que está acontecendo agora. A gente sabe que a gente está vendo uma das situações mais lamentáveis, mais tristes que já aconteceram, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Essa situação toda que a gente está vendo aí acontecer no país, que tem impactado tantas vidas localmente e entristecido a nação inteira. É claro que a interpretação oficial que tem sido dada sobre isso coloca a responsabilidade do que está acontecendo nas ações do homem que alteram o clima, nas ações do homem que desestabilizam o equilíbrio climático, né? Claro que isso tudo que está acontecendo está sendo colocado como um grande exemplo de como um homem destruindo a natureza, ele gera prejuízos materiais e para vidas de várias pessoas, tá? Não tenham dúvida, o mundo inteiro está de olho no Brasil e isso que está acontecendo aqui está servindo para que muitos influenciadores, muitas pessoas importantes no mundo, muitos formadores de opinião estejam olhando para o Brasil e falando, olha, as consequências da destruição do meio ambiente, ok? Essa é uma pauta muito importante para o atual presidente norte-americano. E você sabe que ele está numa questão ali de tudo ou nada, porque é muito claro que se o Biden e a sua equipe não continuarem no poder, eles muito provavelmente enfrentarão ali as consequências daquilo que eles têm feito com o Trump, né? É muito claro que se o Trump voltar ao poder, ele vai para cima dessa galera que tem feito ali um jogo um tanto quanto sujo contra ele, né? Então, mais de 90 ali acusações, né? Mais de 4 processos diferentes ali. E é claro que se o Biden sair, ele não conseguir uma segunda gestão, vai ficar muito ruim para ele e para toda a sua equipe, que é a mesma equipe da época do Obama. A gente não pode esquecer que o Biden era vice-presidente do Obama e toda a galera que trabalha com o Biden já vem desde a época do Obama ali e ficaria, melhor dizendo, uma situação muito sensível para ele e para toda a sua equipe se ele não conseguir continuar. E parece que a situação está mudando ali, a opinião pública norte-americana está mudando com relação ao Biden. A gente vê inclusive o Fareed Zakaria, que é um importante apresentador da CNN, né? Um dos caras ali que obviamente tem um grande apoio para as causas democratas. A gente viu o vídeo agora recentemente, agora do último dia 12, em que o Fareed Zakaria lá na CNN norte-americana dizendo que ele não vê um caminho para Joe Biden continuar no poder no ano que vem. Ele acabou dizendo que os democratas precisam agora enxergar a realidade, parar de querer tapar o sol com a peneira e ser honestos com relação à realidade, né? E ele falou, nada disso que está acontecendo é o que eu esperava, né? Ele admitiu ali de forma muito impressionante para quem conhece a postura desse tipo de comentarista, né? E dizendo que as coisas que estão acontecendo ali são lamentáveis e que a situação para o Biden está muito complicada. A gente sabe que a aceitação ao Biden tem caído muito, principalmente relacionado ao preço dos combustíveis. Uma coisa que irrita muito a população norte-americana é combustível caro. E isso talvez seja um dos motivos que vai fazer o Biden tentar usar a situação que está acontecendo não só no Brasil, mas você viu o que aconteceu em Dubai, o que está acontecendo lá com os afegãos ali,
a gente está vendo ali muita água no meio do deserto, a gente está vendo neve no meio do deserto, a gente está vendo por aqui uma quantidade também de gotas caindo do céu acima do normal. Então, tudo isso que está acontecendo no planeta, o Biden vai tentar usar, como ele já tentou, para numa tentativa de fortalecer o seu próprio nome. Em que sentido? Se colocando como um paladino da defesa climática. Inclusive, a estratégia para isso, por trás disso, seria a declaração, a imposição de uma emergência nacional climática que permitisse ele fechar as coisas e levar as pessoas a ficarem dentro de casa, assim como aconteceu nos anos 2020 e 2021. Inclusive, lá em agosto do ano passado, agosto de 2023, o Biden cometeu um engano dizendo que ele já havia declarado ali uma emergência climática, né? Ele estava dando uma entrevista para o The Weather Channel, que é um canal ali que fala das questões climáticas, e ele declarou que ele já tinha feito isso, né? Quando perguntaram para ele se ele pretendia declarar uma emergência climática, né? Então, ele falou que, não, eu já fiz isso, né? E quando pressionado ali pelo apresentador, né, perguntando se realmente ele havia declarado uma emergência climática, ele falou praticamente sim, né? Então, embora ele tenha tomado uma série de medidas legislativas ali significativas relacionadas ao clima, né, ele não chegou na prática, por enquanto, até agora, enquanto a gente está gravando esse vídeo, a declarar oficialmente uma emergência climática, né? É claro que esse tipo de declaração desbloquearia novos poderes para ele e fundos mais abrangentes também para que ele pudesse usar para a proteção do clima, né? Muitas pessoas que são defensores da causa climática têm cobrado Biden nesse sentido, né? Mas na verdade o que ele falou no ano passado ali não foi exatamente isso. Ele não chegou a fazer isso explicitamente. Porém, agora no mês de abril desse ano de 2024, a Bloomberg trouxe uma matéria muitíssimo interessante dizendo que a Casa Branca estava renovando as ideias de trazer declarar essa emergência climática. Nesse momento fica muito mais favorável, tem um clima mais favorável para ele fazer isso, um cenário mais favorável. Por quê? Usando o Brasil como exemplo, usando ali Dubai como exemplo, usando tudo que está acontecendo no mundo como exemplo, ele pode falar, olha, vejam só as consequências do homem destruindo o meio ambiente, como isso tem gerado grandes prejuízos econômicos e prejuízos de vidas também. Então, muito provavelmente, os especialistas estão falando aqui nessa matéria, uma matéria da Jennifer Jacobs, né, que é a jornalista lá da Bloomberg, ela dizendo que a Casa Branca agora está pensando de novo em fazer essa declaração dessa emergência climática, né? E aí os conselheiros do presidente Biden, eles têm dito para ele, né, que isso teria um aspecto muito bom para ele, inclusive no que tange as disputas pela Casa Branca. Em que sentido, você poderia perguntar? De que forma uma declaração de uma emergência climática poderia dar benefícios para Biden? Se ele declara uma emergência climática, ele pode declarar uma espécie de fechamento de tudo climático, né? O famoso lockdown, ele pode declarar um fechamento desse com justificativas climáticas. E isso daria para ele uma vantagem. Por quê? Primeiro, por que ele mandaria todo mundo ficar em casa por causa disso? Para diminuir os poluentes, né? As pessoas trabalhando em casa, ali fechadas dentro de casa, as pessoas não vão pegar ônibus, não vão sair com carro, então a emissão de gases poluentes reduz muito. Isso tem um aspecto bom para o meio ambiente, mas isso tem um aspecto também de uma vantagem nessa corrida pela Casa Branca. Por que, você perguntaria? Porque se as pessoas estão usando menos o carro, os ônibus estão parados lá, o que acontece? A demanda por gasolina é menor. Se a demanda por gasolina é menor, o preço da gasolina diminui. Então ele consegue baixar o preço da gasolina reduzindo a demanda por combustível. Se menos gente está saindo de casa, menos gente está comprando combustível, pela lei da oferta e da procura, uma procura menor, o preço tende a cair, né? Agora, além disso, ele também conseguiria baixar o preço da gasolina porque com essa declaração ele teria poderes excepcionais para conseguir interromper as exportações norte-americanas de petróleo, ok? E não só isso, a terceira vantagem que ele teria seria agradar boa parte dos seus apoiadores ali, que são
defensores ali das causas climáticas, né? Agora, os conselheiros da Casa Branca estão divididos ali sobre a ideia, né, se seria realmente bom declarar uma emergência climática, dizendo que talvez isso não daria ao Biden a autoridade suficiente que ele esperaria para fazer as mudanças que fossem substanciais. Outros conselheiros, no entanto, estão dizendo que isso iria aquecer muito os seus apoiadores, aqueles que são grandes defensores das causas climáticas, né? Ainda não foi tomada, segundo a matéria da Bloomberg Manhã, uma decisão específica sobre o sentido, não tem nenhuma declaração aí para acontecer, as conversas na Casa Branca ainda estão acontecendo, mas eu creio que se ele realmente decidir fazer essa declaração de uma emergência climática, não tenham dúvida que eles utilizarão o que está acontecendo no Brasil como uma referência, perfeito? Então, essa aqui é talvez a mais clara relação entre o que está acontecendo por aqui e o que pode influenciar lá no que está acontecendo nos Estados Unidos, ok? Inclusive, gostaria de te convidar para você estar conosco na Arca. Daqui a pouco a gente vai trazer conteúdo exclusivo lá na Arca e eu vou mostrar para vocês como é que, ao contrário do que você imagina, o Brasil tem uma importância fundamental no mundo e o que está acontecendo aqui vai influenciar o mundo todo. E é claro que lá na Arca eu vou te ajudar a se preparar, mostrando o outro lado da informação, falando as coisas antes delas acontecerem e te ajudando a se preparar também. O link para você se inscrever na Arca está aqui embaixo na descrição do vídeo, está no chat aqui também. E minha sugestão, faça assinatura nova, porque com a assinatura nova você tem R$120 de desconto e você tem acesso a todos os conteúdos exclusivos, inclusive os conteúdos Donald Trump, Cristão Anticristo, o curso Os Controladores do Mundo, o curso A Jornada do Leitor, como se tornar um leitor estratégico, e também o curso o mínimo sobre o Manifesto Comunista, tá? Ou Desconstruindo o Manifesto Comunista. Vale muito a pena a gente fazer isso. Enquanto isso, no cenário internacional, agora a gente está começando a ver coisas que eram consideradas delirantes se tornando coisas oficiais, como, por exemplo, o uso dos equipamentos bélicos de energia direcionada, mais comumente conhecidos como equipamentos bélicos a laser, tá? E aí, uma matéria de uma das revistas mais importantes de ciência e tecnologia do mundo, a revista Wired Magazine, uma matéria do Jared Keller, agora do dia 13 de maio, a matéria fala: bem-vindo aos conflitos a laser. Em meio a uma onda crescente de ofensivas de drones e projéteis adversários, os equipamentos a laser estão finalmente prontos para entrar no campo de batalha. Olha só que interessante isso, olha só que estranho isso. Aquilo que todo mundo falava que não existia, isso é coisa de Star Wars, isso é coisa de delírio do pessoal que usa chapéu de alumínio. Nos Estados Unidos não está colocando nenhum equipamento no espaço para soltar laser na Terra, isso aí é viagem. Agora, na mídia mainstream já está mostrando isso. É claro que se você acompanha o meu canal, se você é aluno lá da Arca, se você é um cidadão atento e vigilante, bem informado, você sabe que até lá na Terra Prometida eles usam esse laser, que é muito mais barato do que o sistema de defesa deles, lá do Iron Dome, né, que é aquele redomo de ferro. O redomo de ferro que lança projéteis para derrubar outros projéteis, eles gastam ali $60 mil por projéteis, né, cerca de R$300 mil a cada projétil. Se você pensar que eles usam vários, dezenas por dia, às vezes centenas, é uma despesa enorme. Agora, quando você pensa no outro sistema de defesa antiaéreo que eles têm, que é ao invés de ser o Iron Dome, é o Iron Beam, né, que seria traduzido para português, o raio de ferro. Esse raio laser, ele, em vez de gastar $60 mil, gasta $13 cada vez que é utilizado, né? Então a gente já conhecia isso e a gente já sabia que esses equipamentos de energia direcionada, esses equipamentos a laser, estavam muito em alta, né? Mas lembrando que a gente aprende com Annie Jacobsen, a famosa jornalista finalista do Prêmio Pulitzer, que escreveu o livro The Pentagon's Brain, né? O Cérebro do Pentágono, falando sobre a DARPA, aquela divisão de pesquisas de equipamentos bélicos avançados lá do Pentágono. Ela sempre fala que os Estados Unidos estão sempre 30 anos à frente da tecnologia bélica que a gente conhece. Isso fica meio óbvio quando você lembra que em 1969 os Estados Unidos já tinham internet, a famosa ARPANET, né, foi criada pela ARPA, que depois virou a DARPA, e, por exemplo, no Brasil a internet de escada chegaria apenas no ano de 1995,
quase exatamente 30 anos depois, né? Sistema de GPS eles já tinham nos anos 60 aqui, no ano 2000 o GPS estava começando a ser usado só para empresas privadas para o acompanhamento de transporte de cargas valiosas. Só muitos anos depois a gente teve acesso a usar o GPS, que era um equipamento bélico como um recurso de auxílio no trânsito, né? Então, a gente está vendo que, claramente, aquelas tecnologias que a gente achava que não existia, que era tudo delírio, coisa de filme de ficção científica, já estão sendo abertamente faladas na grande mídia. Agora, a grande questão é, se essa tecnologia laser de energia direcionada já está aparecendo na mídia, o que ainda não apareceu na mídia que só vai aparecer daqui a 30 anos? É nesse momento que a gente lembra de uma situação em Lynn, que o Trump estava fazendo ali uma palestra lá no estado de Iowa, nos Estados Unidos, e um cara perguntou se o Trump achava que aconteceria realmente um terceiro grande conflito mundial, e ele falou, eu acho que sim, eu acho que está muito perto e seria uma coisa muito lamentável, porque os equipamentos que nós temos hoje são muito diferentes do que tinha nos anos 40 e é coisa assim de desolação total. É coisa realmente preocupante. Ele fala, o tipo de equipamento que nós temos é inimaginável no seu poder destrutivo e eu vi esses equipamentos, ele disse. Eu acho que aquilo ali não é uma mera operação psicológica, eu acho que ele está falando sério e realmente isso é muito preocupante, porque se você imaginar o que a gente sabe que existe e o que a gente só vai saber que existe daqui a 30 anos, é realmente muito preocupante. É coisa de tá além dos filmes de ficção científica. Então, o Sistema de Defesa norte-americano enviou oficialmente um par de equipamentos bélicos a laser de alta energia para o exterior, para defender os homens ali, os americanos e os seus aliados contra drones inimigos, né? Revelou recentemente o Serviço de Defesa norte-americano, marcando ali a primeira implantação publicamente conhecida de um sistema de energia direcionada para a defesa aérea de toda a história bélica. Foi a primeira vez que isso aconteceu oficialmente. Então você pode marcar, meu amigo. Se isso está acontecendo oficialmente agora, em maio de 2024, é porque esse equipamento existe já há 30 anos. E a pergunta que fica é, o que já existe que a gente só vai conhecer daqui a 30 anos, tá? Então, é algo que a gente fica bem de olho, né? Esse equipamento é conhecido como o Pelletized High Energy Laser, né? Que é o PHEL, é uma sigla meio estranha, né? Foi desenvolvida pela empresa de defesa americana Blue Halo, com base no que eles chamam de Low Cost Laser Weapon System, né? Que tem 20 kW ali. Chegou pela primeira vez a um local não especificado fora dos Estados Unidos e iniciou o emprego operacional em novembro desse ano, né? Então, realmente é ficção científica virando realidade diante dos nossos olhos, né? Enquanto isso, lá no Reino Unido, Charles, né, o rei, entregou um título bélico ao seu filho William numa rara aparição em conjunto pública, tá? Ele entregou um título ali de alto escalão, né, numa cerimônia nessa última segunda-feira, mostrando ali uma diferença, uma mudança importante com relação ao sistema de defesa do Reino Unido, né? Ele entregou para o seu filho o título de coronel-chefe do Corpo Aéreo do Sistema de Defesa, um cargo que o monarca ocupou durante quase 32 anos, tá? Então esse cargo era do rei e o rei passou para o seu filho. Movimentações importantes aí no Reino Unido, porque tivemos ali também algumas falas bem estranhas de um membro do parlamento britânico dizendo que o Reino Unido já está num conflito aberto contra Moscou, tá? É o Andrew Bridgen, né? Ele acabou de falar coisas interessantes, tá? Porque ele disse que o atual primeiro-ministro, ele sabe que o Reino Unido já está num conflito aberto contra Moscou, só que eles não contaram isso abertamente, né? E segundo o membro do parlamento Andrew Bridgen, ele disse que o pessoal lá de Moscou já confirmou isso, né? Foi confirmado pelo embaixador representante lá do Putin, né? E ele disse que o plano é dizer abertamente para o público que eles já estão num conflito aberto contra Moscou só entre julho e agosto.
Muito estranho isso, né? O que você acha disso tudo? Deixe sua opinião aí embaixo nos comentários, ok? Deixa um forte abraço para vocês. Convido todos vocês para a gente ir lá para a Arca agora. Lá na Arca agora, nesse momento, eu vou mostrar para vocês o que realmente está acontecendo por trás dos panos, por trás das cortinas e o que você precisa saber e fazer para se preparar nesse ano estranhíssimo de 2024, ok? Mais um ano de disputa pela Casa Branca e mais um ano de surpresas acontecendo. Forte abraço para vocês, fique com Deus, amém, todas as coisas retém que é bom. Para você se inscrever na Arca, link aqui embaixo na descrição do vídeo, link aqui também no chat, tá bom? Vem estudar conosco, faça a inscrição anual, com a inscrição anual você vai ter R$120 de desconto no período de 12 meses e vai ter também acesso a todos os conteúdos, acesso total, vale muito a pena, conteúdos vitais ali, o pessoal tá vendo a importância desses conteúdos aí nesse cenário todo de tristeza que a gente está vendo no Brasil, tá bom? Queridos, um abraço para vocês e a gente volta em breve com mais conteúdo exclusivo. Deus abençoe a todos e um convite especial neste sábado, dia 18, às 18 horas, na Rua Turiaçu 734, vou fazer ali uma palestra imperdível, especialíssima sobre tudo isso que está acontecendo no Brasil e no mundo. E o tema da palestra é caos climático, natural ou artificial? Vai ser fundamental e indispensável, ok? Queridos, um forte abraço para vocês, fique com Deus, voltamos em breve com mais conteúdo exclusivo, tá bom? Um abraço, valeu!